Agora estão vendo? Agora sim. Sim? Sim. Então, primeiramente, o que são... Espera aí que alguém está pedindo para entrar na aula. Primeiramente, o que são estruturas? As fundações que a gente viu, elas são estruturas também, só que a gente não chama de estruturas, a gente chama ela de fundações, que já subentende-se que é a estrutura que tem debaixo da terra, certo? Acima da terra, estruturas é tudo aquilo que suporta a edificação estruturalmente. O que eu quero dizer? A próxima matéria que a gente vai ver chama vedação. Vedação é o quê? Por exemplo, nessa foto aqui. Aqui embaixo, a gente tem a viga baldrame, que foi aquela última que a gente viu na fundação, e essa aqui fica no chão, né? Aí vem o pilar, uma viga e uma laje. Isso é estrutura. Isso tem o quê? A função de suportar as cargas da edificação. Vedação seria, por exemplo, a parede. A parede da nossa casa, geralmente, ela é só uma vedação. O que significa? Se você derrubar a parede, não vai ter abalo estrutural na sua casa, certo? Esse é o conceito mais amplo, por quê? Porque hoje em dia existem algumas formas alguns tipos de tijolos, bloco de concreto, tem até cerâmico, que ele tem função estrutural. Então, vai ser uma parede estrutural. Eu estava até, inclusive, conversando com uma prima minha hoje, que ela estava falando que o prédio dela é de bloco estrutural. Então, as paredes dela têm função estrutural. Por exemplo, a gente não pode derrubar a parede dela. Se você quiser trocar algum cômodo de lugar, por exemplo, não pode, porque ele tem função estrutural. Se você mexer na parede, ela pode rachar ou pode rachar todo o prédio e a estrutura. Mas, de forma geral, assim, grande maioria, tirando esse conceito do bloco, da alvenaria estrutural, que a gente vai aprender quando a gente... mais para frente eu vou mostrar, mas no final de estruturas. Estrutura de um prédio é fundação, que a gente viu, que pode ser, que vem a ser, vamos supor, sapata, radier, estaca e tubulão, bloco de coroamento, viga baldrame, que aí já é essa aqui, aí vamos supor que no canto tem o bloco de coroamento, aí vem a viga baldrame, aí para cima da terra, que é o que a gente vai aprender agora, pilar, viga e laje, que é essa parte aqui, certo? Então, isso que suporta as cargas de tudo, de um prédio, uma casa e de tudo. E são elementos que, é muito importante ressaltar, não podem ser modificados. Uma vez feitos, por exemplo, se tiver eu acho que alguém já deve ter passado por alguma situação assim, de alguém querer mudar uma casa, ou uma empresa, ou alguma coisa, e a pessoa fala, não pode quebrar esse pilar. Você pode quebrar todas as paredes, não pode quebrar o pilar, por conta disso, por causa dessa função estrutural. Então, não se pode, na norma técnica fala que nem furar o pilar pode. Tipo, se você quiser bater um quadro ou colocar, sabe, alguma coisa, um quadro, uma prateleira, alguma coisa, você não pode fazer isso no pilar nem na viga. Está na NBR. Então, são coisas que têm que ficar fixas, não podem ser mexidas por conta do cálculo estrutural de toda a edificação em cima dessas estruturas que eu mencionei aqui. A fundação, pilar, viga e laje. Certo? Mas, ao mesmo tempo, existe também, por exemplo, lajes que não são estruturais, são só de vedação. Então, a gente não pode generalizar, mas esses são os elementos estruturais, são esses, certo? A laje, porque às vezes ela pode ser, por exemplo, igual faz uma parede, numa casa, por exemplo, às vezes, dependendo do tamanho do quarto, por exemplo, a gente não precisa fazer a laje estrutural.
mas isso é muito raro. Geralmente é estrutural, sim. Certo? Pilar, viga e laje, que é o que a gente vai aprender. Aí eu coloquei aqui transferência de carga, que foi o que eu mostrei para vocês naquela aula que eu fiz no CAD para vocês, mas eu coloquei aqui só para reforçar. Então, como que funciona a transferência de carga de uma edificação? Aqui, ó. Isso aqui é a laje. Da laje, a laje se apoia na viga, aí ela distribui a carga para a viga dessa forma aqui, tá vendo? Apenas em cima da viga. E da viga, ela transfere para o pilar, dessa forma aqui. E o pilar vai transferir para a fundação, seja ela qual for, certo? E o que são o que é a composição das estruturas? Tudo que tem função estrutural hoje em dia na construção civil, quando feito de concreto, de cimento, ele é feito de concreto, não só cimento, mas de concreto e aço. Como eu já mencionei para vocês, o concreto por si só, em algumas edificações, ele consegue fazer a função estrutural sozinho, porque ele já tem uma resistência grande, mas a grande maioria das estruturas maiores, qualquer tipo de prédio, por exemplo, seja até sobrado de 2 andares, geralmente tem o aço. O aço, ele eleva a resistência de uma peça, assim, muito. Então, a composição de estruturas é sempre concreto e aço. Não existe estrutura de cimento, só o cimento. Ela é de concreto. O cimento, ele é feito de cimento, areia, tem algumas composições que tem cal e que tem água. Qual que é a diferença do cimento para o concreto? Já falei para vocês, é a brita. A brita, que faz ele ficar grosso assim, é ela que dá mais resistência para o cimento, que aí a gente chama de concreto. E aí tem o concreto, que é quando um bloco é só de concreto, e o concreto armado, como eu já falei para vocês, que é quando a gente mistura dessa forma da foto, o concreto com o aço. Vou não generalizar, porque, igual eu falei, pode ver de tudo aí, mas a grande maioria das estruturas é de concreto armado. A não ser que precise de uma resistência muito pequena, não tem aço, mas é muito difícil de acontecer. Então, vamos consolidar estruturas como sendo de concreto armado, que é concreto com malha de aço. Certo? Falam certo aí, porque eu tô me sentindo sozinha, ninguém tá conversando. Letícia. Oi. Existe estrutura de peça pré-moldada? Oi? Sim, existe estrutura de peça pré-moldada. Quando eu vou falar de cada uma das peças, eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês as pré-moldadas. Mas o que é pré-moldada? Tá vendo? O cara aí, nessa foto, eles estão fazendo uma laje. O que é pré-moldado? Tem uma fábrica que ela já faz a laje na dimensão que você quer, aí ela pega num caminhão, traz a laje e você só concreta ela na sua viga, tipo assim, só nas laterais, ela já vem pronta. A mesma coisa uma viga. Tem como a gente concretar dessa forma, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é geralmente os processos construtivos, ou você vai lá e compra a viga pronta e só coloca ela na sua obra. E isso que a gente chama de pré-moldado. Então, tudo que fala pré-moldado é porque é uma coisa que é pré-moldada numa fábrica, e a fábrica traz e você só coloca, tipo, a gente concreta só a amarração, entendeu? Tipo, só a ligação de uma coisa com a outra, mas a viga, por exemplo, ela já tá feita, vem as peças todas prontas. Certo? Essa peça pré-moldada é totalmente diferente de uma laje de isopor, por exemplo. É diferente. Uma peça pré-moldada, por exemplo, de laje, pré-moldado geralmente é concreto e aço só. Essa de isopor, laje, a maioria das lajes, elas não... Pré-fabricado. Elas não precisam ser de concreto e aço, igual você mencionou, eu vou mostrar aqui para vocês hoje, inclusive, já está aqui no slide. Essa laje de isopor,
tem formas de ficar mais barato a laje quando ela não precisa resistir grandes esforços. Mas eu vou mostrar aqui os tipos, vocês vão entender. Mas eu só quis definir pré-moldado, Tá. é uma coisa que a gente compra pronto. E geralmente isso é de concreto e aço. Certo? Beleza. Uhum. Aí eu coloquei vídeo aqui, explicar concretagem é mais fácil da gente ver em vídeo, né? Rapidinho, igual da outra aula. Mas por que eu vou mostrar concretagem? Como eu disse para vocês, todas as estruturas sempre são feitas de concreto armado. A gente está generalizando porque são a grande maioria, né? Mas a grande maioria é feita de concreto armado. Então, eu já vou mostrar para vocês o que é concretagem antes da gente começar, que aí vocês vão associar melhor quando eu falar. Acho que a maioria que já deve conhecer, mas não posso deixar passar aqui, porque caso alguém não conheça. Primeiro eu coloquei aqui a concretagem manual. Aqui atrás, ignora esse boy aqui. Aqui atrás tem um caminhão de concreto. Esse é o concreto usinado. Eu vou mostrar concreto usinado porque hoje em dia é muito difícil alguém bater concreto na obra, porque a gente precisa de muito concreto, geralmente. Geralmente as pessoas compram pronto. Tem como a gente bater na betoneira, vocês conhecem a betoneira, né? Betoneira. Sim. Isso aqui é uma betoneira, tem como a gente fazer o concreto na obra, às vezes se precisar de muito pouco. Mas hoje em dia é muito difícil. Aí o que o cara faz? Ele vem, coloca aqui o cimento, a água, a brita, a areia, bate aqui na mão nessa roda aqui, aí ele liga, bate não, ele põe para cima aqui, aí ele liga isso aqui na tomada e isso faz essa betoneira girar e ela bate o concreto e faz o concreto. Só que hoje em dia quase ninguém faz, porque o custo-benefício do caminhão de concreto ele está muito bom. Tipo assim, você prepara, vamos supor, quase tudo que tem de estrutura para concretar e chama um caminhão. Um caminhão, por exemplo, faz uma casinha, entendeu? Esse pouco, os caminhões já conseguem trazer pouco também, se você precisar, num custo-benefício bom. Então, não vou entrar muito, bater na obra, até porque isso vai ficar para disciplinas que vocês vão ter de materiais de construção, que aí vai entrar como que faz o concreto mesmo, o processo do concreto, mas só pontuando que existe ele batido à mão. Eu vou mostrar caminhão, porque hoje em dia, olha para você ver o tamanho dessa obra aqui, o cara chamou um caminhão, porque, né, mais fácil. Então, ignora ele. O que está acontecendo aqui, ó? Deixa eu tirar ele, porque ele... Sai daí, cara. Olha lá, ó. O cara vai com o carrinho de mão, aí o caminhão solta, ó, vocês vão ver caindo. Olha lá, ó, tá caindo concreto, não sei se dá para ver, mas depois vocês assistem o vídeo. Aí o cara pega no carrinho de mão mesmo. Vou passar para frente. Aí ele vem com o concreto. E o outro vem com a colher de pedreira. Pega, ali ele tá alisando um que ele já jogou, tá vendo? Mas aí ele pega, olha lá, ele vai pegando na colher de pedreira, vai jogando e vai concretando. Então, dá para fazer manual quando for uma estrutura pequena dessa, igual essa aqui. Isso aqui é o quê? Essa estrutura aqui. Viga Baldrame. Não é Padrão. Sapata corrida? sapata corrida. Quem falou? Emily. Ah, gracinha, isso aí. A viga baldrame, ela é a ligação de blocos baldrames, que é a ligação da cabeça das estacas. Isso é sapata corrida, certo? Certo. Beleza. Aí o cara tá concretando ali com a colher de pedreiro mesmo. Essa é a concretagem manual. Beleza? Agora eu vou mostrar o bombeado. Antes de mostrar o bombeado, eu vou mostrar para vocês aqui, ó,
O caminhão de concretagem, que é aquele que estava no vídeo, é esse aqui, ele tem uma boca, que é onde escorre o concreto. E para bombear, tem que vir um outro caminhão. Existem já caminhões acoplados, mas eu vou mostrar os dois separados, porque ele tem um custo menor, então a galera usa mais. Esse é o caminhão que é a bomba. Ele tem essa entrada aqui, tá vendo? Deixa eu pôr maior aqui. Essa entrada aqui, que ela é onde a gente recebe o concreto, aí aquela boca, essa boca aqui, joga o cimento aqui, e aqui tem toda uma máquina, tubulações que bombeiam o concreto através dessa mini grua aqui, né? Esse negócio, e aqui tem o tubo que sai o concreto. Então, isso aqui, você consegue concretar, você para o caminhão na rua, você concreta a metros de altura ou muito longe, dependendo, nem precisa entrar na obra, certo? Só para mostrar mesmo. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês do concreto bombeado. Aqui é só para mostrar o cara concretando mesmo, aí ele pega a mangueira, que vem lá daquele caminhão, e ele vai jogando. E aí vem um outro cara, que ele vem alisando, tá vendo? Isso no caso da laje, né? Eu até esqueci de colocar aqui, vou pesquisar aqui agora. Quando é blocos, como a gente já conversou, quando é outras estruturas, precisa também vibrar o concreto. Vibrando o concreto. É isso aqui, ó. Depois que concreta, tem um aparelho que chama vibrador mesmo. Sem vibrador, isso é coisa de pedreiro. Peraí. Olha lá, ó. Esse negócio, ele vibra. Quando a gente concreta uma viga ou um bloco de coroamento, e até os pilares, a gente tem que vibrar. O que isso faz? Ele vibra para o concreto ir adensando. Você está vendo que quando ele vai vibrando, ele vai abaixando, ó, o concreto vai abaixando, porque só da gente jogar, como ele é muito grosso, ele não assenta, vamos dizer assim, ele não... Então, você tem que vibrar para as britas irem entrando no meio da armadura e ele ficar bem adensado, certo? Mas a concretagem é daquela forma mesmo, daquela mangueira. Deixa eu ver se tem alguma com os dois juntos aqui. Enquanto aqui tá jogando, tá vendo? Ele tava mostrando, pera. Ali, ó. Enquanto esse cara tá jogando aqui, ó, esse aqui tá vindo atrás vibrando. São processos que são feitos juntos, devem ser feitos juntos para ser o mais rápido possível. Nesse caso aqui, ele não tá, a gente não tá vendo o cara com a bomba, porque ele vem vindo atrás e o vibrador ele é mais lento do que a bomba, né? Então, às vezes, a bomba, o cara tá aqui mais para frente e o cara tá vindo atrás vibrando. Mas, olha lá, conforme ele vai vibrando, ele adensa o concreto. Certo? Certo. Certo. Alguma dúvida sobre concretagem? Não, por enquanto não. Não? E não, eu esqueci de falar, mas a gente viu o cara fazendo. Depois que a gente concreta, a gente tem que sempre alisar, igual aquele cara estava fazendo com a colher de pedreiro, a gente tem que sempre alisar a superfície para deixar ela retinha, certo? Para não, porque senão fica uma viga toda, por exemplo, assim, uma laje toda. O alisar, ele é muito importante para fazer a forma da estrutura correta, certo? Então, isso é concretagem. E a primeira estrutura que eu vou falar é laje, que a gente vai aprender hoje. Aqui,
eu estou começando pela laje por causa dessa distribuição de cargas aqui. A primeira coisa que recebe é a laje, depois a viga, depois o pilar, certo? Então, vou começar na laje. Lajes são estruturas que realizam interface entre pavimentos de uma edificação, podendo dar suporte a contrapisos ou funcionar como teto. Por quê? Aqui em casa, quem mora em casa aí, a sua laje, ela é um teto. Quem mora em apartamento, a sua laje é o contrapiso do andar de cima. Porque aí o cara vai vir com o piso do andar de cima e vai colar no contrapiso, que no caso é a laje do andar de baixo, certo? Então ela tem essas duas, ela tem essa meio que função dupla aí. Sua concepção estrutural é de uma placa em 3 dimensões, comprimento, largura e espessura. Placa por quê? Porque ela não é um elemento esbelto, que a gente chama, né? Um elemento esbelto é um elemento alto, de grande altura, ou de grande comprimento, mas que tem uma largura menor. E ele não tem uma espessura, geralmente ele tem uma largura padrão, vamos dizer assim. A laje, ela é uma placa, ela tem um comprimento e uma largura, e ela tem uma pequena espessura. Aqui nesse slide eu coloquei, ó, uma laje concreta. Não, aqui é sobre laje maciça. Mas, enfim, laje maciça, ela varia de 7 a 15 centímetros de espessura. Então, por isso que a gente fala que é uma placa. Aí, o primeiro tipo de laje que eu vou falar é a laje maciça. A laje maciça é uma laje de concreto armado, integralmente concebida no processo de obra, com espessuras que normalmente variam de 7 a 15, e é executada a partir da combinação de formas que garante a superfície onde o concreto é despejado. O que é uma laje maciça? Quando a gente fala maciça, ela é uma laje que ela é um elemento só. Então, igual vocês estão vendo aí aqui na primeira foto, por exemplo, ó, é uma malha de aço que é a laje completa com a malha de aço e vem concreta, e isso vai fazer isso virar um elemento só. E ela é feita de concreto armado. Essa é a laje que é feita de concreto armado. Qual que é a função da laje maciça? Ela suporta bem as cargas, só que ela não consegue vencer grandes vãos. O que é isso? Eu não consigo fazer uma laje, só um exemplo, tá? Uma laje sem algum apoio, sem uma viga ou um pilar, uma laje completa de, vamos supor, 6 metros. Porque como ela é feita de concreto armado, ela mesma, ela própria, o peso próprio dela é muito pesado. Então, ela não consegue vencer grandes vãos. Só que ela resiste grandes cargas por ela ser de concreto armado. Aí, como que eles fazem? Eles fazem as formas. Aqui é a forma vista de baixo, e aqui em cima, essas placas pretas aqui, ó, vista de cima, tá vendo? E aqui entre as lajes são as vigas. Ó, aqui é viga, 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 viga. Então, o cara vem, concreta a viga, depois ele vem com a malha de aço, aqui já até tem a malha de aço aqui, ó, só não dá para ver direito, e faz a laje. Todos os elementos estruturais, eles sempre são interligados, viu? Geralmente são até concretados junto, igual a laje e a viga. Ele tem a diferença de divisão no cálculo e na distribuição da carga, mas a concretagem quase que torna a estrutura de um prédio, ela é quase um elemento só. É concretado tudo interligado um no outro. E, inclusive, a viga e a laje, elas são geralmente concretadas juntas. Mas eu só quis mostrar as formas aqui. Isso aqui é uma escora que vai até o chão, que é onde prende. Isso tem que ser muito bem nivelado, muito bem feito. Pensa, olha o tanto de escora aqui. Então, é legal isso ser feito por mão de obra especializado, você contratar uma empresa disso ou contratar um pedreiro que faça isso, porque tem que ser muito bem feito para a laje ficar retinha e nos tamanhos corretos, certo? E assim é feita a forma da laje maciça.
Depois que está concretado, que seca, o cara tira essas escórias e depois tira as placas de baixo para cima. A gente passa desmoldante, chama desmoldante nas placas, que quando está seco, o concreto já curado, né, que a gente fala, quando o concreto está curado, aí essa placa sai, você tira as escórias, as placas saem, fica só a laje, aí é só dar o acabamento mesmo, o revestimento depois. Certo? Alguém tem dúvida? Pode falar. Alô? Não, eu não tenho dúvida, não. Alguém ia falar aí? Alguém? Vou prosseguir, então. Então, essa é a laje maciça. E tem a laje nervurada. Laje nervurada é um tipo de laje maciça feita com nervuras de concreto interligadas entre si. Ela é recomendada para obra com grandes vãos, maiores que 5 metros. Nesse tipo de laje, a superfície não é lisa, e sim feita com volumes cúbicos, vou mostrar para vocês o que é, vazados. Esses espaços sem concreto tornam a laje mais leve e, consequentemente, permite vãos maiores. Que é isso aqui, alguém já viu? Não. Não? Não. Olhando de baixo para cima, ela fica assim, alguém já viu? Já. Já? Então, o que acontece? Esse espaço que fica sem concreto, ele, se você pensar nela inteira, cheia e cheia de aço, igual a laje maciça normal, ela pesa, vamos supor, 15 vezes mais do que essa aqui. Então, quando você faz essa laje nervurada, que a gente chama, maciça nervurada ela consegue resistir grandes vãos, igual esse aqui, tá vendo? O tanto que é grande aqui. Por quê? Porque ela é mais leve que a outra. O peso próprio dela é mais leve, então ela consegue vencer grandes vãos. Ó, a laje nervurada moldada em loco com cubetas de polipropileno é mais utilizada. As cubetas ficam apoiadas sobre escoramento convencional ou sistema de escoramento específico para elas. Esse tipo de laje nervurada é indicada para prédios mais altos. Então, o que está acontecendo aqui? No meio das cubetas aqui, passa malhas de aço. Mas onde tem cubeta, não vai vir, quando a gente concretar em cima, não vai vir concreto. Então, ela vai ficar, quando a gente retirar a forma, dessa forma aqui. E essa cubeta funciona do mesmo jeito da placa da laje maciça inteira, né? A gente passa um desmoldante, concreta, depois o cara vem por baixo aqui e vai tirando as cubetas. Aí ela vai ficar dessa forma aí. Então, vantagem, economia de material, vence grandes vãos e é mais leve em relação à outra laje. A desvantagem é que ela exige mão de obra especializada e ela aumenta a altura da edificação e ela tem dificuldade na compatibilização com sistemas elétricos e hidráulicos. Por quê? Geralmente, a gente não chegou em esgoto ainda, mas a gente vai ver esse semestre ainda, o esgoto, por exemplo, geralmente ele passa no chão, né? Que no caso de um prédio, o chão é uma laje, do vizinho de baixo é a laje. Então, vamos supor que isso aqui é o estacionamento de um shopping. E em cima aqui tem lojas. O esgoto não tem como passar por esse chão aqui, a não ser que você faça um contrapiso depois, ou faça um shaft, não sei. Tem várias formas, mas tem essa dificuldade que tem que ser levada em consideração. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre essa? Não. Beleza, então vou prosseguir. E o outro tipo, só para constar, existem muitos tipos de laje diferentes aí. Eu estou mostrando aqui, 90% das construções são feitas com essas. Das construções são feitas com essas.
Mas existem várias outras, com o tempo, quando a gente está em campo, a gente vai descobrindo alguns outros materiais e tal. Mas esses são os mais utilizados, certo? Tudo eu sempre mostro para vocês os mais utilizados, porque se a gente for ver tudo que existe na construção civil, a gente precisaria de 10 anos de técnica de edificações. Então, eu mostro para vocês os mais utilizados, que é os que vocês vão encontrar sempre. Aí, vez ou outra, às vezes na profissão, vocês encontram algumas coisas diferentes, certo? Mas, por exemplo, o que eu mais vi na vida, tipo, 90% das obras ou mais são essas três. E a terceira que eu ia falar é essa laje treliçada, que foi aqui a nossa amiga, foi a Emily ou foi a Marla? A Emily? Foi a Emily. A Emily comentou. A laje treliçada é composta por uma armadura de ferro em formato de treliça. Vou mostrar a fotinha aqui. Aqui, ó. Ela é dessa forma aqui. E preenchida com lajotas cerâmicas para pequenos vãos. Também é possível encontrar modelos em que o espaço entre as vigotas é preenchido com isopor, sendo modelos mais leves e de fácil instalação. Nessa primeira aqui, o preenchimento ele é feito com isopor e aqui com lajota. O que acontece? Essa laje é quando a gente não precisa suportar grandes cargas. Tipo, muita carga, que senão a gente não pode usar ela. Se eu não me engano, acho que foi 5 andares, acho que é 5 andares, prédio de até 5 andares você pode fazer com essa laje. Depois disso, por exemplo, já não pode. Mas qual que é a vantagem? Ela é mais econômica, e essa possibilidade da gente preencher com isopor, ela pode fazer ter um isolamento termoacústico. Aqui, tá? Aqui, ó. Possui algumas características importantes. Isolamento térmico e acústico do ambiente. O isopor, ele faz um isolamento. E é bem, principalmente em prédios, por exemplo, isso é muito bom. Ou se você quiser alguma construção específica com isolamento térmico acústico. Maior facilidade na hora de realizar recortes nas tubulações. Então, tipo, pôr tubulação aqui é mais fácil, porque, né, a gente só vem quebrando aqui um pouquinho da lajota, ou vem furando aqui o isopor. Redução de peso, levando a cargas menores nas estruturas das fundações. Então, quando tem essa possibilidade, é bom, porque reduz a carga na estrutura, porque a laje, basicamente, ela vai dar o que a gente vai precisar de viga e de pilar, né? Então, tipo, quanto mais leve for, às vezes, por exemplo, a gente não precisa de viga, tem gente que não põe viga, põe só o pilar mesmo apoiando a laje. Muito raro, viu? Tô só dando um exemplo. Mas ela diminui a carga. Facilidade de transporte e rápida execução, e menor necessidade de escoramento. Aqui é bem tranquilo, né? Você só monta aqui essa estrutura, depois vem dar uma camadinha de concreto e tá tranquilo, bem mais leve, bem mais fácil e tranquilo de fazer. E a laje treliçada com cerâmica também apresenta vantagens importantes. Não necessita da utilização de formas. Nesse caso aqui, a gente não precisa da forma, a gente precisa só da escora. Vou voltar lá. Não precisa da forma aqui, ó. A gente só precisa só das escoras com essa parte aqui de metal aqui, ela é uma parte de escora também. Então, você dimensiona ela para ela conseguir segurar isso aqui e tranquilo, não precisa dar forma. Possui deformação menor, minimizando o surgimento de trinca, porque como você já vai meio que ela vai estar praticamente montada, a gente vai concretar só um pouquinho, só para fechar o aço ali, você já deixa plana essa superfície das lajotas, então é mais provável de dar certo, vamos dizer assim. Até porque uma laje maciça com pessoal que faz forma já especializado também dá certo, mas ela pode ter deformação menor. E pode ser usada em qualquer tipo de estrutura, exceto prédios com mais de 5 andares. Certo? Certo.
Alguém tem alguma dúvida sobre essa? Não? Professora, só uma coisa. O que são vigotas e o que significa peças de EPS? Aqui no outro slide 15. EPS é o nome do isopor da construção civil, que é esse isopor. Lajotas cerâmicas, ele não é um tijolo, ele é uma lajota. Deixa eu te mostrar como que é. Tá vendo? Ele não é um tijolo, ele é feito para fazer a laje mesmo. Tá vendo como que ele é aqui? Sim. É só para fazer laje ou piso. E vigota é porque, tá vendo? É como se a gente tivesse uma laje com mini vigas. Ela tem mini vigas entre elas. Não é uma viga, é porque ela é o elemento da laje, mas ela é mini vigas, a gente chama de vigotas, porque ela não é uma viga estrutural, ela é vigotinhas da laje. Tudo que é viga tem esse formato horizontal, então tudo que a gente vê assim, geralmente as pessoas chamam de viga, né? Mas ela não é que ela é uma viga, ela é uma viguinha que tem para compor a laje. Porque é aí que vai, tipo, concreto, entendeu? Entendi, de boa. Deixa eu ver se tem aqui concretada para vocês verem como fica laje. Laje cobiçada concretada. Pior que não vai ter só da nervura. Mas aí, ele vem concreto por cima, tá vendo? Só que essa estrutura aqui é bem mais leve, entendeu? Do que a laje maciça. Porque ela vai menos concreta. A laje maciça, ela vai esse tanto de concreto, mais esse tanto de material aqui de isopor e de lajota aqui, vai de concreto também. Então, ela é bem mais pesada. Essa aqui faz tudo ficar mais leve. Certo? Certo. E, para finalizar, a escolha da laje é determinada a partir dos seguintes fatores. O vão a ser vencido. Quando a gente fala isso, é porque... Deixa eu pôr só uma foto de pilares. Ixi. Estruturas, o vão a ser vencido é, por exemplo, pela arquitetura do lugar, esse pilar e esse, eles têm que ficar 8 metros distante um do outro. Então, nesse caso, a gente precisa de uma laje que vença grandes vãos. Agora, vamos supor que não, aqui tem só 2 metros de um para o outro. A gente não precisa de uma laje que vença grandes vãos. Então, o tamanho do vão, ele é um fator de escolha para o tipo de laje. Igual eu falei para vocês que, por exemplo, essa aqui, ela suporta grandes vãos. A laje maciça, que é essa aqui, ela já não suporta, porque ela é muito pesada. Então, o vão a ser vencido, ele faz diferença. A disponibilidade de materiais e mão de obras, eu coloquei disponibilidade, porque, por exemplo, às vezes você pega um contrato e já está lá falando qual o material e quanto tempo de mão de obra você tem. E está até aqui, prazo de entrega. Então, tem que ver. Às vezes também, eu não vou ter mão de obra especializada para fazer nervurada. Então, vou ter que fazer uma ou outra das duas, entendeu? Então, você tem que ver isso. O custo, mão de obra especializada, custo mais alto, sempre, em tudo na construção. Quanto mais especializada tiver que ser a mão de obra, maior o custo. E a necessidade de limitar as deformações do edifício. A gente tem que ver as deformações do edifício também, o que a gente precisa limitar, né? Porque a laje, ela limita ali os andares ou o teto da edificação. Certo? Então, isso é o que a gente considera para escolher algum desses tipos de laje. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não, tem não. Não? 15 segundos? 14? Não.
Beleza, então. Então é isso. Aí, aula que vem eu vou dar pilar, viga e vou mostrar para vocês os blocos de alvenaria estrutural. Só que eu falei lá no começo, mas eu estava numa linha de pensamento e não mostrei, as estruturas, tá vendo? Viga, pilar, depois vai vir laje. Laje aqui é a viga e aqui pilar. E aí a parede aqui, nesse caso, como já tem uma estrutura, nesse caso aqui até metálica, vai vir uma parede de vedação, que é as coisas que a gente vai aprender. Só que se esse prédio fosse inteiro feito com bloco estrutural, ele não necessitaria dessas vigas e pilares aqui. Seria só, por exemplo, uma parede inteira isso aqui de bloco estrutural. Bloco estrutural é isso aqui, ó. Bloco estrutural é isso aqui, ó, um bloquinho de concreto, não sei quem já viu. Aí a gente chama de autoportante, mas eu vou explicar para vocês depois, só para falar. Beleza? Beleza. Então, fechou. Até a próxima aula de segunda. Gente, não segunda a partir de hoje, porque, sério, vai ser uma linha de pensamento. Na segunda eu vou começar a fazer aquela tabela. Eu acho que vai umas 3 aulas para a gente conseguir completar aquela tabela inteira. Então, não percam a aula de segunda. Nenhuma segundas até a gente acabar a água fria, senão vocês vão perder o fio da meada e vai ficar perdido, não vai saber calcular depois. Certo? Certo. Então, até segunda, galera. Valeu. Tchau. Tchau, boa noite.